Oi, Ju! Oi, Ale! Mais um episódio firme e forte, e hoje a gente vai trazer um tópico bem legal, que na verdade o tópico de hoje é sugestão da Ale, que ela recebeu em meditação, como a gente já disse, a gente tenta ir com o flow aqui, sabe? Qual que é o assunto que a gente tá mais afinado, assim, para falar no dia. Então eu vou deixar pra Ale fazer essa apresentação para vocês. Gente, a Ju nem sabe, mas eu maior utilizo o tempo dela aqui, ó, para tirar algumas dúvidas minhas pessoais particulares. E esse tema que a gente escolheu para hoje, que na verdade foi um pedido meu mesmo, tá muito relacionado com o meu processo de despertar e o que eu tô passando na minha vida pessoal agora, né? Eu tenho tido algumas turbulências aí profissionais, algumas coisas, eu tô ainda dividida. E um conceito que eu queria que a gente conversasse hoje é aquela famosa pergunta: será que eu tô morrendo ou será que eu tô despertando? Porque eu acho que esse é o momento que eu tô vivendo agora, esse momento do luto do ego, né, da pessoa de quem eu era antes do meu despertar. Eu tô vendo ela, né, se dissipar de uma certa maneira, não fazendo mais parte da minha realidade, não fazendo parte de quem eu sou, do que tá acontecendo na minha vida. E, e com esse momento, essa morte desse ego, tudo que eu tô passando, né? Os sofrimentos dos lutos que eu tô passando do ego, os sofrimentos, né, da solidão, desse distanciamento de uma vida 3D terrestre, né, pré-despertar, que tá meio que ruindo nesse momento. Então, é triste a gente ver uma coisa que você conquistou durante tanto tempo. Eu, né, na véspera aí de entrar nos meus 40 anos em algum momento, e tô entrando agora, e na véspera desse momento, pensar nos últimos 30 e tantos anos da minha vida, tudo que eu construí, né, tudo que eu construí com relação a quem eu sou, ao meu id, meu ego, minha personalidade, quem eu sou, as coisas que eu gosto, as coisas que eu deixei de gostar, as coisas que eu escuto, as coisas que eu consumo, as coisas que eu converso, os meus amigos, os meus papos, os meus tudo ruindo, e eu entrando nesse mundo novo, nesse mundo pós-despertar, nessa questão pós dessa consciência crítica que está entrando aqui dentro de mim e tudo que está se passando e esse afastamento. E eu tô sofrendo bastante, eu tô sofrendo. E ainda não é nem um sofrimento assim, eu até falei pra Ju, falei: "Não é um sofrimento tão, né, drástico, não é essa a questão, mas causa um certo estranhamento, um sofrimento, momentos de confusão, de ir e voltar". E aí eu falei: "Ju, me ajuda, vamos conversar sobre isso, vamos ver se mais algumas pessoas em casa também estão passando por esse perrengue". Gente, é normal tudo isso e é normal levar um tempo mesmo, tá? É difícil despertar, é um processo doloroso, como muitas pessoas dizem, e traz um pouco de tudo. Traz essa coisa do luto que a Ale falou, traz a questão de identidade começa a mudar, você já não se identifica com quem você era, mas você também não sabe quem você está se tornando, né? Traz essa mudança de crenças que te deixa meio que no ar também, o que que eu acredito, chega uma hora que você nem sabe mais o que que você vai acreditar. Então tem muita coisa, traz resistência, lidar com a mente, lidar com o ego, não é fácil, tá? É um processo longo, mas eu posso garantir para vocês assim que vale a pena mesmo. Quando eu olho para trás, a pessoa que eu era aos 20 anos de idade, o pessoal hoje, né, me vê nos vídeos e fala assim: "Nossa, Juliana, você tem tanta luz, você tem tanto carinho, você brilha quando você fala". Aham. Eu queria tanto que vocês tivessem me conhecido aos 20. Eu era, assim, literalmente um buraquinho negro, autodestrutivo e um poço de tristeza, literalmente. Sem mencionar que eu era revoltada e rebelde e só reclamava. Eu tinha um hábito, assim, de reclamar, 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 não conseguia ver as coisas positivas. Então, é nesse sentido, assim, a jornada é fácil? Ela não é. Demorou 15 anos aí para eu me alinhar, tá? Assim, desde que eu comecei até o momento que eu tô hoje, eu ainda estou me alinhando na minha vida profissional, mas eu acho que dá para vocês entenderem que, assim, é só um abismo de diferença entre quem eu era e quem eu sou hoje. Então, para todo mundo aí que tá se sentindo perdido, que nem a Alê tá se sentindo, e agora, né? Calma, respira, um passo de cada vez, aproveita a jornada que com o tempo vai ficando cada vez melhor. No começo é difícil, mas daí vai melhorando. Eu acho que é isso mesmo, Ju. Esse comentário que você falou, aí melhora, eu já estou um pouco mais satisfeita, mais feliz. Mas eu acho que é isso mesmo, é um processo legal. Eu falo, por mais que eu fiz questão de falar que é um sofrimento, não é uma coisa negativa, né?
por mais que causam sofrimento, eu não vejo como uma coisa negativa. Isso que você falou para curtir, que é um processo, né, que faz parte do seu transformar, do seu despertar, eu entendo essa parte. Mas ao mesmo tempo, eu meio que enxergo, parece que sei lá, se eu era um peixinho dentro do aquário, eu morava lá dentro do aquário com todo mundo, tudo que eu conhecia na minha realidade era o aquário, eu nasci dentro do aquário, eu cresci dentro do aquário, toda a minha vida se volta para aquela vida dentro do aquário, do que está acontecendo dentro daquele aquário, e de repente, não mais que de repente, porque o meu foi muito de repente, do nada, eu sou violentamente retirada desse aquário e colocada no mundo externo, e eu descubro esse mundo imenso que tem aqui, que é quando a gente começa a se despertar, e tudo que eu comecei a ler e aprender a estudar com uma avidez, uma curiosidade insaciável, uma violência de estudo que eu passei para esse despertar, porque eu gosto muito de aprender, então para mim foi muito fácil entrar nessa pilha, nessa vibe de estudar, 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 para entender. Porque a hora que você quebra uma dessas paredes desse aquário, que você enxerga uma realidade muito maior do que aquela realidade que você viveu a vida inteira, é muito difícil voltar para o aquário. O aquário fica muito limitado, você não cabe mais dentro daquele aquário. E agora eu sinto como se eu fosse esse peixinho que está fora do aquário, eu tô aqui descobrindo esse mundão imenso que existe aqui, dessa questão de espiritualidade, de consciência, né, de ser o todo, de entender como as coisas funcionam, de entender o macro e o micro, de entender como a natureza, como o universo foi criado, formado, e como essas coisas todas acontecem, o momento da singularidade. Então, tudo isso que a gente vai conversando aqui, que eu estou estudando, que eu estou me aprofundando, que eu tô aprendendo sobre espiritualidade, eu tô aqui fora do aquário. E aí, de repente, eu me lembro que todos os dias eu tenho que voltar para dentro do aquário, que eu tenho que conversar com as pessoas dentro do aquário, que eu tenho que trabalhar dentro do aquário, que eu tenho que viver aí nesse mundão, ir no shopping, ir no supermercado, que tudo isso tá dentro do aquário. E que eu só consigo sair do aquário quando eu chego em casa e eu tô sozinha. E aí, nesse momento, às vezes, principalmente quando eu tô, né, nessa situação que eu tenho, né, um momento que eu tô vivendo dentro desse aquário, eu olho para as pessoas e falo, nossa, vocês nem sabem que vocês estão dentro do aquário. E não vem nem uma questão de julgamento, Ju, vem uma questão de dissociação. Eu acho que vem muito essa questão dessa desconexão com o aquário. Eu sou obrigada a viver dentro daquele mundo. Eu sou obrigada no sentido, né? Porque realmente é o mundo que a gente veio para cá para fazer, não tem que fazer. Então, esse mundo físico a gente tem que viver, a gente tem que pagar conta, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver nossa vida, a gente tem que conversar com a nossa família, com os amigos, socializar, participar de algumas coisas, ir para eventos, viver a vida. Mas aí eu tenho que lembrar que essa vida que eu tô vivendo é dentro da aquário, é dentro dessa simulação, é dentro dessa ilusão que é esse mundo. E aí a minha cabeça tem momentos, assim, que eu me sinto muito dissociada. E eu tô passando até por uma pessoa, e eu escutei isso de alguns familiares, que eu tô apática, às vezes, em alguns momentos. Chega alguns momentos que eu tô em momentos que eu tô dentro do aquário, que eu tô tão dissociada que eu tô apática. Eu não consigo responder de uma maneira, assim, às vezes no mesmo nível emocional, no mesmo nível ou de felicidade, de animada, de estada, de feliz, sabe, aquela pessoa que eu era antes, agora eu consigo diminuir um pouco, porque eu enxergo como as coisas são, porque eu entendi como a coisa funciona e não tem a mesma graça para mim. Não é nenhuma coisa negativa, sabe, Gil? Não é uma coisa que eu não estou curtindo, não estou aproveitando, não é uma coisa que eu não necessariamente não estou ali, mas infelizmente a pessoa que agia, que reagia e que se portava quando ela estava somente dentro do aquário não existe mais. Esse momento desse ego se dissociou, foi. E aí eu entro nessas situações, principalmente quando eu tô com os amigos, quando eu tô com a família, que é esperado de mim um certo comportamento, baseado nos últimos 30 e tantos anos da minha vida, como todo mundo me conhece. Então vem esse momento dessa espera, dessa busca das interações, dos diálogos com uma pessoa que não existe mais. É como se estivesse conversando, eles estão tentando conversar com uma entidade que não existe mais. Aquela Alessandra morreu. Aquela Alessandra não faz parte mais daqui. Ela não habita mais esse corpo. A pessoa que está habitando esse corpo agora é uma pessoa diferente, com conhecimentos diferentes, com vontades diferentes, com tudo diferente. E aí, esse momento, toda vez que eu tenho que voltar para o aquário, é um momento que
não dá nem pra falar sofrimento, Ju, mas me causa uma certa desconexão, eu acho que é a palavra mais certa. Eu fico um pouco desconectada, é difícil para mim voltar e ter a mesmo nível de conexão, né, de achar graça, de curtir as coisas que eu costumava curtir, nesse momento é um pouco desconexo. Então, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. Vou começar com a notícia ruim, não vai ficar melhor. Vocês me perdoem falar isso, mas assim, quanto mais vocês vão entrando em contato com a essência de vocês, mais difícil fica o mundo das aparências e das máscaras. E isso não volta. É o tipo de porta que quando você abre, não tem como você desver o que você viu. Então, assim, não vai melhorar. Nesse sentido, como que isso, a tendência disso é progredir. Você vai mudar, esse processo de transformação, ele leva anos, ele não leva meses, eu vou deixar isso bem claro, porque, primeiro, a sua mente não gosta de mudança, ela vai resistir o processo, ela vai querer voltar ao modo antigo de ser, ela vai o tempo inteiro ficar te puxando para trás. Não, vamos lá, ali é familiar para mim. Toda vez que você for para o novo. Então, ela causa bastante resistência nesse processo, por isso que ele é lento. E outra, é aquela coisa, você passou 20 anos, 30 anos, 40 anos sendo programado, você acha que você vai mudar essa programação do dia para noite? Também não vai. Você vai levar alguns anos para reescrever quem você é. Mas a tendência do caminhar com isso é assim, no começo causa muito conflito entre você e as pessoas que te conhecem, porque você começa a trazer essas diferenças e não tem como fingir mais. Você começa a ser mais autêntico, começa a ficar estampado na cara, ou que nem a Ale comentou, não tem mais os mesmos interesses, não tem mais as mesmas reações, vamos dizer, vitimismo, não tem mais os dramas, essas coisas vão mudar. E é uma mudança sem volta, porque vocês vão ver que aquilo realmente não importa, que tem coisas mais importantes, entendeu? As máscaras caem quando você desperta. Só que a tendência de progredir é você ir se alinhando cada vez mais com você mesmo. Essas pessoas que estão ao seu redor vão te observando, aprendendo o máximo que puderem com você, não que você vai ensinar de propósito, mas elas vão começando a entender quem você é. Lembre-se que pensamentos geram ações que viram identidade. Conforme você vai mudando os pensamentos, vai mudando as ações, vai virando identidade. Só que isso é um processo também a longo prazo, sabe? Então, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa da balada, que hoje as pessoas falam: ah, você é da balada, você não é ninguém sem, sei lá, a cerveja na mão. Aí você vai mudando, no começo essas pessoas vão falar assim: que estranho, você não tá bebendo mais cerveja, não bebia mais como antes, elas vão estranhar, mas conforme você vai mudando para suco natural, dali 2 anos elas vão associar a sua imagem àquela nova identidade. Não, você é do natural, né? Então, é um processo gradual tanto para você quanto para as pessoas que estão acompanhando você ao seu redor. Mas a tendência é essa, sabe? No começo é difícil, mas vai ficando melhor, porque daí você vai se construindo, essas pessoas também vão entendendo melhor a sua nova identidade, e quanto mais você vai alinhando todos os aspectos da sua vida, você vai criando novas conexões que são mais genuínas, estão na mesma vibe, têm os mesmos interesses que você. É, isso tem acontecido muito comigo, Ju, por mais que eu tenha tido essa questão dessa morte, desse luto pela Alessandra que era antes, pela Alessandra que vivia antes, que fazia as coisas que ela gostava de fazer, né, esse luto tá acontecendo. Mas eu também tô no momento que eu tô conhecendo uma pessoa nova, que eu conhecendo a Alessandra nova, a Alessandra que tá surgindo aí. Então, é um momento de esse momento eu tô começando a conhecê-la. E começando a conhecê-la dentro de um outro contexto realmente do que você falou, né, das pessoas novas que estão surgindo, das situações novas que estão acontecendo, das pessoas novas que eu conheço, que eu interajo, das situações que me atraem mais, de novos mundos e novas portas que estão se abrindo para mim, e isso tudo eu curto bastante. Eu acho que vem um pouco dessa dualidade, né, essa bivalência, essa questão de você, às vezes, querer viver nos 2 mundos ao mesmo tempo e não tá dando muito certo. Eu sei que teve um outro episódio que eu ainda comentei, eu acho que foi o episódio que a gente estava falando da transição planetária, que eu comentei, ainda falei assim: "Olha, a gente não necessariamente como a gente tá nesse momento de transição, eu tô aqui em cima do muro, eu consigo enxergar o 3D, eu consigo enxergar o 5D, mas tô aqui em cima do muro e eu achando que eu estava abafando em cima do muro". E hoje eu reparo e eu percebo, Ju, como esse em cima do muro
parece uma coisa 100% saudável, mas não é tão salutar quanto eu imaginava que era, né. Existe esse momento quando a gente está em cima do muro, né, você está saindo de um momento, tá morrendo aquela Alessandra de antes e entrando uma nova Alessandra, e eu estou passando por esse momento em cima do muro, que é o que eu estou vivendo agora, por mais que eu tenha uma visão privilegiada, que eu consiga enxergar os 2, eu também não estou participando de nenhum nem outro, né, eu estou ali no momento meio de límbico, né, num momento que eu consigo enxergar os 2, mas eu não estou 100% integrada e 100% participativa nenhum dos 2. Então, de um lado eu vejo essa questão muito mais das pessoas despertas, me relacionando com pessoas despertas também, conhecendo a minha nova tribo, conhecendo as pessoas que estão próximas de mim. Também reconhecendo pessoas do meu passado que estão passando por esse despertar também, a gente se reaproximando muito mais dentro desse momento, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente estar fazendo esse podcast, eu estar me abrindo sobre essas coisas. Pessoas que eu nem imaginava que estavam passando por isso, também estão passando por isso. E ao mesmo tempo vivendo dentro dessa situação ali de cima do muro, olhando de um lado para o outro, mas sem participar. Isso me causa um pouquinho de eu fico um pouco chateada às vezes, assim, sabe, Ju? Não acho que chateada não é a palavra certa, mas um pouco assim, sabe aquele o olho comprido? Eu fico com o olho comprido de um lado, que eu quero participar do 3D, eu fico com o olho comprido do outro lado, que eu também quero participar do 5D, quero participar do despertar, e é isso. Até onde eu me lembro, Ale, quando você comentou essa coisa do em cima do muro, foi no episódio da terceira para quinta dimensão, que muito da terceira dimensão, a gente estava falando dessas polaridades, candidato A, candidato B, escolha A, escolha B, e essas polaridades são bem 3D mesmo. Então, nesse caso, às vezes é melhor ficar em cima do muro mesmo e não comprar lados, entende? Para sair desse cabo de guerra da terceira dimensão. Mas eu entendo o que a Ale está colocando, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, que é a questão de se sentir perdido mesmo por um tempo. Mas é um momento delicado, você está numa fase de desconstrução e reconstrução do ser, você nem sabe, quem você é ainda, o que que você acredita ainda, então é difícil. O que eu vejo é que muitas pessoas também cometem o não é erro, não vou julgar como erro, mas assim, não ajuda se isolar. Muitas pessoas que passam pelo despertar, como elas não conseguem falar mais a mesma língua da família, dos amigos, elas vão se isolando, vão ficando sozinhas e vão ficando na bolha, e isso não ajuda, porque a gente não é que a gente vive pelos outros, a gente vive pela nossa experiência, mas as conexões que a gente tem com os outros mais verdadeiras é o que faz valer a pena viver. Sabe? Então, são as amizades genuínas, é as pessoas que você ama. É aquela coisa, por exemplo, eu não mataria para me defender, jamais. Mas se fosse alguém matando minha mãe, aí eu já não sei, entendeu? A gente faz para os outros. A gente tem esse senso, chega até a ser paradoxal, se você parar para pensar, porque a gente tem pânico de conviver com os outros seres humanos, porque é extremamente difícil, mas também é uma das nossas maiores necessidades. Então, se você está passando pelo momento do despertar, que nem a Lê ainda, ela tem 2 anos, mas a gente já está começando o podcast aqui, ela já está encontrando a tribo dela, ela já colocou a cara em mídia social. Então o que eu recomendo é buscar as pessoas, as tribos, as comunidades, que hoje em dia não é um problema, é tudo online, que você encontre pessoas com as quais você possa ter diálogos saudáveis e construtivos. E na sua família, isso não vai acontecer, eu sinto muito dizer, é muito difícil eles entenderem as suas novas ideias, quem você está se tornando, até você ser um produto pronto ali, que te vai mais para o final da transformação, eles não vão conseguir entender. É mais fácil você entender a sua família, porque você já esteve lá algum dia, do que querer que eles entendam você. E discutir crença, gente, a gente tem a tendência natural a ficar mais agressivo e querer defender o nosso ponto de vista. Então, se a família ali não está pronta para despertar, não é você que vai despertar a família e tentar impor as suas crenças, trazer suas crenças para pessoas que são resistentes e não vão aceitar, não vai ajudar você também, porque daí você já vai estar se isolando, já está num momento complicado, aí vai começar: "Ai, não pertenço mais na minha família, não me amam mais". Aí fica mais difícil, fica bem mais difícil. Então o que eu recomendo é isso, busque a sua tribo online, seja criando conteúdo, seja indo em grupos da internet que fala a mesma língua que você. Com a família, vai ficar aquele convívio social e obrigatório, muitas vezes, festa de aniversário, casamento, Dia das Mães, é o que é, gente, desculpa nesse sentido.
Não vai ficar muito melhor. E com o tempo, conforme você vai se transformando, eles vão observando, que nem eu disse, você vai mudando para melhor. Aí eles vão começar a ficar interessados: o que que você está fazendo?". Então, mas essa questão, Ale, que você estava colocando de ficar em cima do muro, não se preocupe, minha querida, é normal. É normal passar alguns anos durante o despertar sem chão nenhum. Sem chão nenhum, justamente por estar mudando a pessoa que você era, para uma pessoa que você nem sabe quem você é ainda, e não tem exercício de imaginação que vai te ajudar com isso, porque não tem como você imaginar algo que você ainda não conhece, entendeu? Então, é passar pelo processo mesmo. Ai, esse processo, Ju, olha, eu vou e volto, é uma relação de amor e ódio aqui. Eu acho que ódio nunca, tá, mas eu acho que é amor e frustração. Eu passo por alguns momentos muito frustrantes com esse despertar, eu imagino que algumas outras pessoas também. Eh, mas para mim, tem momentos que são muito frustrantes. É isso que você falou de Dia das Mães, Natal, poxa vida, que tristeza, assim, eu acho que não é nem tristeza, essa questão de saudosismo, Ju, nostalgia, né. Eu acho que vem aquele momento que você olha para trás com esse momento de saudosismo e nostalgia, né. "Poxa, que legal quando eu era completamente zumbi, absorta nessa realidade que a gente imaginava o que era, completamente ignorante". Aí como é que é? A ignorância é a mãe da felicidade. É assim, eu na da minha querida ignorância, amada ignorância, maravilhosa ignorância, estava lá vivendo esses momentos felizona da vida sem saber o que estava acontecendo, mas no fundo, Ju, felizona da vida sem saber o que está acontecendo, eu acho que é uma mentira, porque eu acho que no fundo tinha. Eu acho que todo mundo que passa por esse despertar, quando olha para trás, reconhece um sentimento, um vazio ou uma desconfiança ou, né, uma sensação de que a gente não está sabendo toda a verdade ou algumas verdades que você tinha no seu coração que não condizem com as verdades que estão vindo externas. Eu acho que todo mundo que olha para trás fala que ignorância não tanto, né, era uma ignorância no sentido de ignorar as coisas que estão dentro de você, não numa ignorância de não saber, é uma ignorância de ativamente ou subconscientemente ignorar todo esse processo. E aí todo mundo tem o seu tempo e vai chegar um tempo que espero eu que todo mundo desperte. E esse é uma coisa que eu ando agarrando, assim, na minha consciência. Isso que você falou, conforme você vai despertando, conforme você vai mudando as suas atitudes, isso vai se refletindo nas pessoas do seu passado e as pessoas vão começar naturalmente questionar. Isso já está acontecendo comigo em algum momento, assim. Eu já tenho pessoas do meu convívio profissional e pessoal que viram para mim e falam: "Mas olha, o que que você está fazendo? Mas olha, como aconteceu isso para você? Ou o que está acontecendo com você? Ou você está diferente?". Então isso já tem acontecido, eu já tenho visto algumas pessoas me perguntando, porque eu tenho mudado muito as minhas atitudes, né, essa questão que você falou de quando você entra nessa vibração, não é só uma questão de: "Ai, morreu meu ego, eu despertei, agora eu sou uma pessoa evoluída, linda, alecrim dourado, flor, luz, raios, e te amo universo e tudo é amor". Não, tá, não é isso não, é o que a Ju falou, é perrengue cósmico, é perrengue cósmico atrás de perrengue cósmico, atrás de perrengue cósmico, e é uma montanha-russa que tem dia que você tá curtindo, você tá surfando aquela onda do perrengue cósmico com um sorriso daqui e aqui, tem dia que você fala: "Chega, não aguento mais". Mas a gente vai passando por esse processo. O problema do processo, esse processo maravilhoso, é que o que eu tô descobrindo é que toda vez que eu acho que eu tô dominando uma fase, aumenta a dificuldade. É tipo um videogame. Toda vez que eu acho, eu falo: "Não, agora eu tô meninona, eu tô por dentro dessa transformação", e aí vem uma outra fase. Esse momento que eu tô agora, Ju, que essa questão dessa dissolução do meu ego antigo, dessa morte da pessoa que eu era, tá vindo junto nesse processo um empurrão tanto quanto violento do universo para eu me desgarrar de vez dessa realidade e me abrir para as novas possibilidades que vão vir, porque muita coisa abre, não tem um documento, um conteúdo sobre despertar que eu escuto que não venha a mesma constante, a mesma informação de que se prepara, porque portas começam a abrir quando você se alinha.
mas o problema é a gente resistir a entrar nessas portas. Eu lembro, me parece às vezes, Ju, olha, essa eu vou entregar a minha idade, mas me parece às vezes no SBT antigamente que tinha a porta dos desesperados, lembra que as pessoas corriam? Eu tô nessa sensação, que tenha lá a porta número 1, número 2, número 3 ali para eu entrar e eu, no meu coração eu sei qual que eu tenho que entrar, mas e o medo de vir a Conga, a mulher gorila, não era que isso que vinha no Silvio Santos? Que vinha a pessoa fantasiada de macaco para te pegar? E eu tô nessa sensação, esse medo do novo, por mais que eu tenha no meu coração uma confiança muito grande no plano do universo para mim, eu sei que o universo quer o melhor para mim, eu entendo qual é o traço, o lugar que eu tô indo, eu entendo que eu tô nessa estrada de tijolos amarelos e que eu vou chegar em Oz, mas mesmo assim, essa questão do desconhecido, desse salto de fé, de mergulhar numa coisa que eu tô sendo empurrada e largar tudo que eu construí nos últimos 30 e tantos anos da minha vida, por mais que eu enxergue o lado positivo disso, eu ainda tenho muita resistência. Eu ainda tenho muita dificuldade de dar esse golpe, esse golpe não, esse salto de fé e entrar na minha no meu na minha timeline mais ajustada, mais alinhada. E aí agora eu quero conselhos da dona Juliana. Olha, gente, o pior é que assim, eu vou aconselhar justamente na dificuldade que eu tive, tá? Eu até estava conversando com a Ale antes de gravar, porque eu dei o salto de fé, que eles me pediram: "Vai, muda de carreira". Eu pulei, eu larguei o emprego seguro, voltei para o Brasil. O primeiro ano me ferrei gravando, o segundo ano a resistência entrou com tudo. Para vocês terem uma ideia, eu arrumei um amor lá na África, ficava indo viajar para lá ao invés de fazer o que eu tinha que fazer aqui. Então assim, sabe, resisti por mais de 2 anos, até que literalmente um dia e eu assim, não quero fazer mídia social, não quero ensinar espiritualidade, quem sou eu pra o primeiro vídeo que eu lancei de espiritualidade falando que Deus é o todo, eu já lancei assim: "Meu Deus, vão me queimar na fogueira, eu tô até esperando os haters vão cair de pelo em cima de mim". E pelo contrário, foi incrível vencer meu medo, porque os comentários foram maravilhosos, falei assim: "Ah, que legal, tem outras pessoas que entendem esses conceitos". Então esse medo, essa resistência faz parte, tá. O que eu recomendo, e eu fiz isso na prática, porque literalmente um dia eu tive uma visão dos meus guias que eu comecei a brigar com eles, eu falei assim: "Vocês me mandaram aqui de volta para o Brasil e tá dando tudo errado, vocês não vão me ajudar não". E literalmente eu vi aqui dentro da minha cabeça eles de braços cruzados assim, falando assim: "A gente tá esperando". E eu falei: "Mas vocês estão esperando o quê? Você parar de resistir o processo, a hora que você começar a parar de resistir, abraçar o que você veio fazer, a gente ajuda". Aí eu falei: "Ah". Mas o passo seria você se comprometer, porque a resistência vai estar lá, vou até recomendar um material sobre isso que me ajudou bastante. O passo seria você fazer comprometimentos pequenos que estão ao seu alcance, porque se você se comprometer com coisas muito grandes, aí a procrastinação, o estresse entra, a resistência entra com tudo e você vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, você não vai fazer. Então, comprometimentos pequenos, não sei, começa uma mídia social, vídeo curto, ao invés de fazer vídeo longo de vez de cara, sabe? Coisas assim, algo que seja alcançável, que não vai ser tão estressante, que você possa se comprometer, manter a sua constância, a sua disciplina, para pegar o fio da meada e aos poucos ir construindo em cima daquilo. Foi o que eu fiz, para mim deu certo. Eu larguei o YouTube, comecei a fazer vídeo curto, um por dia, tá crescendo, caminhando, tô fazendo podcast agora com a Lê. E para vocês entenderem a questão da resistência, eu vou buscar no Spotify o episódio da professora Lúcia Helena Galvão, que eu ouvi sobre resistência, que foi maravilhoso. E basicamente, resumindo, ela está falando nesse podcast que geralmente o recado que a gente veio dar ao mundo é o que a gente vai sentir a maior resistência. E ela deu vários exemplos, ela deu um exemplo até me lembrou você, Ale, que tinha medo de peixe. Tinha uma menina que tinha medo da água e tinha medo de peixe. E alguém instruiu ela: "Você tem que quebrar essa resistência, pode estar conectado ao que você veio fazer no mundo". E ela quebrou a resistência e virou campeã, sei lá do que, de velejar, alguma coisa assim relacionada a um esporte aquático. Um outro cara que ela estava mencionando, fazendo palestra em cima de um livro que um homem escreveu,
Ele se trancou 4 anos numa cabana para conseguir escrever um livro, entendeu. Então, assim, entenda que a resistência vai fazer parte do processo, é uma questão de você até sentir um certo orgulhozinho, porque foi uma coisa que quando eu ouvi essa palestra da professora Lucilena Galvão, eu falei assim: "Ah, faz sentido, ensinar espiritualidade é o que eu mais resisto", e realmente, né, é o que mais está alinhado com a missão de vida que eu vim fazer aqui. Então é legal, porque pode te ajudar também a identificar qual é a tua linha, daí depois que você identifica isso, falar: "É, realmente é minha missão, vou, o que que eu posso fazer?", aí você começa pequenos passos, entende, tipo, não tenta abraçar o mundo de uma vez, não tenta ser perfeccionista, fazer tu calma, a gente aprende fazendo. Até se você pegar meu TikTok, meu primeiro vídeo curto tá uma porcaria, entendeu, cara lavada, estava gritando, estava estressada, não estava querendo gravar, mas eu deixo lá, que é para vocês verem o progresso. Então, assim, é o conselho que eu dou, e é até identifique a sua maior resistência, porque muito provável que está bem conectado ao recado que você veio dar no mundo. Foi o que eu aprendi com a professora Lucilena Galvão. Então, Ju, eu adoro essas dicas que você dá, porque sempre me ajudam, tá. Essa questão de mini goals, que eles chamam lá nos Estados Unidos, é uma técnica que eu já tinha ouvido falar, já é uma coisa que eu já estudei quando eu estava estudando, era uma coisa que eu fazia bastante. Essa questão de fazer mini listas e colocar coisas mais plausíveis na sua vida, né, menos o sonho, o ideal, o perfeccionismo e mais uma coisa mais prática. É uma coisa que eu sei muito na teoria, eu só não aplico na prática, porque, né, porque por quê? Por que aplicar na prática uma coisa que você estudou na teoria? Pra que tornar sua vida mais simples, mais fácil, mais simples e funcional, né. Então, obviamente, eu aqui praticando disfuncionalidade da melhor maneira possível. Mas eu vou aplicar e eu acho essa dica ótima para quem quiser em casa também, quem tá assistindo a gente, eu acho uma dica sensacional. E outra coisa que eu queria complementar, Ju, sobre essa questão dessa morte do ego que a gente tá falando, né, "Tô morrendo ou tô despertando", é uma outra coisa que também passou na minha vida, essa questão dessa morte do ego também, foi quando eu comecei a entender isso que você falou. Quando você falou de publicar esse vídeo, de Deus sendo todas as coisas são Deus, Deus é todas as coisas, eu sou Deus e tudo é Deus é esse conceito que eu acho que a hora que a gente para pensar nesse conceito e a hora que você entende esse conceito, é impossível estudar espiritualidade sem você cair nesse conceito. Todo mundo é impressionante como esse conceito vem de fontes diferentes, de maneiras diferentes, a mesma mensagem de novo e de novo e de novo, né, essa questão de voltar para o todo, né. E eu acho que o ego é é é a expressão maior da sua separação do todo, né. Quando a gente entende o ego como você sendo uma pessoa individual, única, exclusiva, né, eu sou eu e todo mundo é todo mundo, essa separação de todo mundo vem do ego, né. Então eu passei 30 e tantos anos da minha vida construindo uma identidade separada de todo mundo. Principalmente na primeira infância, eu como pediatra entendo muito isso, né, porque quando a gente nasce, a gente ainda não reconhece que a gente é uma pessoa separada da mãe. Leva um tempo. Existem grandes saltos de entendimento no desenvolvimento psicológico para você entender que você é um ser humano separado da mãe, né, para quebrar esse binômio mãe-bebê é uma coisa traumática, difícil para o bebê, difícil para a mãe, e a nossa primeira dissolução de ego, né, a gente acha que a gente é uma mãe e a gente não é mais. E aí tô eu aqui com 30 e tantos anos nas costas tendo um novo momento, né, outro cordão umbilical sendo cortado aí, e eu descobrindo na verdade o contrário. Toda essa minha vida que eu passei tentando entender que eu era uma pessoa separada, única, exclusiva, tudo na dentro da minha mente era só meu, meus pensamentos são meus, a minha consciência é minha, eu sou a Alessandra aqui, eu passei por tudo isso que construiu quem eu sou, eu fui criada pelos meus pais, as crenças da sociedade, as crenças de onde eu tô investida no meu meio familiar, escolar, tudo isso ruindo por terra, quando a gente descobre que na verdade eu sou uma centelha divina, eu sou parte de um todo, eu não sou uma pessoa individual, o meu ego não é uma coisa individual, eu faço parte de um coletivo, a minha consciência não é a minha consciência, eu sou um rádio que capta essa consciência. Eu tô aqui, eu tenho essa honra de fazer parte desse coletivo, mas eu não sou uma pessoa separada disso. E esse foi um outro momento de morte do ego, essa parte da morte do ego também foi um pouco difícil para mim, essa parte um pouco mais filosófica, de entender o que que é o ego.
é uma ilusão, né, é um personagem que a gente cria, um avatar que a gente cria para sobreviver aqui nesse mundo. Essa ilusão dessa separação ruindo junto com a morte do ego, porque quando você passa pelo despertar, esses conceitos viram conceitos absolutos, fatos na sua cabeça. E a hora que viram fato, você não tem mais o luxo de ser um ser humano individual e você começa a se conectar com o tudo de tudo, que você começa também muito com essa coisa da compaixão, sentir a dor dos outros, porque a dor dos outros é a sua dor, né, sentir essa compaixão da felicidade dos outros, porque a felicidade dos outros é a sua felicidade, e começar um pouquinho a entender e vibrar um pouquinho nesse momento de coletivismo, do todo, mas ao mesmo tempo você está passando pela morte do ego, você está passando pela morte de quem você era individualmente separada de todo mundo e agora está entrando nessa loucura que é essa sopinha cósmica que a gente está aqui. E esse foi um outro momento de dissolução de ego, assim, que me deu uma de esquerda, assim, no queixo, que não foi fácil não. Tá, eu quero acrescentar um pouquinho em cima desses conceitos, primeiro para as pessoas entenderem melhor o que que é o ego. Eu gosto de usar o exemplo de sistema operacional, tá? Porque para sua consciência conseguir existir nessa interpretar, existir nessa realidade física que a gente tá, ela precisa de um sistema operacional, que seria o seu ego, que seria o personagem do jogo. Então, esse personagem, ele tem 3 tarefas, um deles a primeira seria a sua identidade, quem é você e qual é a sua história, né. A segunda seria a sua sobrevivência, tem que garantir que você vai sobreviver nesse jogo. E a terceira seria te localizar nessa realidade, então ele está constantemente, literalmente escaneando todo mundo ao seu redor e comparando, por isso que o ego compara, sou mais alto, sou mais baixo, sou mais magro, sou mais gordo. Ele está querendo ou assim, tenho 40 anos, fui longe na vida, não tô. São essas as vozes. Então quando você começa a entender o papel do ego, nesse quesito de identidade, sobrevivência e localização, você começa a identificar melhor as vozes da sua cabeça. Eu e a minha história, ego. Eu e os meus diplomas, ego, entendeu? Eu e a minha nacionalidade, ego. Mas, interessante assim, tipo, a Lê trouxe essa questão da dissolução no despertar, e realmente há uma compreensão, só que aqui a gente ainda vive numa realidade onde a gente tem essa ilusão da separação. Então não tem e por mais que você entenda essa dissolução conceitualmente, ela na prática não acontece. Então, a morte do ego que se fala na espiritualidade, a minha versão, e eu posso estar errada, gente, eu sempre falo isso, é a maneira que eu entendo as coisas, mas a minha versão é que o ego morrer, ele não morre, porque se ele morrer, não tem mais como você existir nessa realidade tridimensional física, onde você é um ser separado e está sendo um personagem num jogo. Se ele morrer, você dilui. Como que você vai diluir? Aqui, você vai perder a mente, se perder a mente e essa diluição, você vai ter, provavelmente algum problema psiquiátrico, eu diria, entendeu? Então, não é que esse conceito, ele é conceitual, é você talvez ter experiências na sua meditação de conexão com o todo, com o seu eu superior, de conexão com o planeta, sentir a dor do mundo, começar a entender energias de, ok, aconteceu um desastre, o clima está mais pesado ou mudou a lua, você começar a entender como que a energia do todo te afeta constantemente e começar a prestar mais atenção. Mas a dissolução mesmo na prática do dia a dia não acontece. Então, no despertar espiritual, a morte do ego que as pessoas falam, eu digo que é um upgrade no sistema. É literalmente você parar o jogo no meio e falar assim: "Cansei desse personagem, tem um personagem melhor?", entendeu? E começar a mudar o seu personagem. E você vai fazer isso que nem eu disse no começo do podcast, pensamentos e crenças formam ações que formam identidade. Então se o teu personagem antigo, por exemplo, era da balada, sei lá, gostava de beber, gostava de fumar, gostava de ficar com as pessoas, trocar de parceiros, tá bom, aquele personagem existiu, você já jogou aquele jogo. Aí, a partir do momento que você começa a despertar, você começa a querer jogar outro jogo, tipo: "Olha que interessante meditação, olha que interessante yoga". Então você começa a mudar de avatar nesse sentido. Então a morte do ego é a morte do personagem antigo e a recepção de um upgrade no sistema de um personagem novo que está mais alinhado com você e com as coisas que te faz bem. Ah, esse upgrade. Leva um tempinho pra você aprender a brincar com esse upgrade desse personagem novo, tá. Existe uma eu acho que essa analogia da Ju foi maravilhosa, mas a gente tem que entender que tem uma curva de aprendizado para esse avatar novo, que eu tô aqui ainda penando, apertando BA
pula, entendeu? Então eu tô nesse momento ali tentando controlar o meu avatar novo, o meu personagem novo. Não não está sendo fácil, mas também não está sendo difícil. Não é uma coisa que dá para eu 100% reclamar. Eu acho que é muito mais, confuso às vezes, é muito mais, assim, eu já falei isso aqui, é igual aquele filme De Repente 30, né, é você é você é s é de verdade um despertar, parece que você cai de paraquedas aqui na realidade, parece que você estava usando, entendeu, um óculos escuro a sua vida inteira e de repente você tirou e falou: "Nossa, é isso?". Então então esse processo aí eu tô aprendendo ainda esse upgrade que me deram de uma maneira violenta, ainda tô aprendendo a lidar ainda com esse avatar. E pra mim ainda vem um pouco da resistência, assim, eu acho que essa dica que a Ju deu, achei maravilhosa pra ajudar com a resistência, mas pra mim ainda tem um pouco, assim, no na minha vida pessoal, assim, as minhas meditações, o trabalho que eu tenho feito comigo mesmo de autoconhecimento, para mim tem me empurrado muito mais para esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo, de podcast, de falar a minha verdade, né, de ser um exemplo que eu gostaria de ter, de ser a melhor versão de mim mesma em todas as áreas da minha vida, cuidando da minha alimentação, da minha exercício físico, da minha saúde mental, da minha saúde emocional, né, da minha saúde profissional, né, saindo um pouquinho dessa da lama da sobrevivência, tentando não só sobreviver, mas viver. Então, eu acho que um pouco o meu processo de despertar, eu tô passando por tudo isso, mas existem momentos realmente, quando eu tô tentando me conectar, né, tô tentando me conectar de uma maneira X, e aí o universo não segue as minhas regras pré-estipuladas, que eu estipulei pra mim mesma, entendeu? E aí aí que vem os conflitos. A Ju falando que ela já gritou com os guias dela, nossa, eu tive eu tive um surto psicótico dirigindo gritando com os meus guias, não tem muito tempo, não tem muito tempo, acontece. Hoje mesmo a Ju falou: foi um assunto que a Lê trouxe, porque a Lê veio em meditação". Foi exatamente isso, eu acordei um pouco gripada, peço desculpa pro pessoal, tá vendo a minha voz um pouquinho mais anasalada, e um pouquinho disso. E eu acordei um pouco gripada, sabia que eu queria gravar com a Ju hoje, falei assim: "Quer saber, eu vou meditar, vou tentar me alinhar aqui, meus chakras, vai que dá certo, né, vamos tentar conversar com as minhas célulazinhas, vamos tentar, né, me colocar num momento legal, pelo menos dentro da minha energia, para o meu corpo conseguir lidar com isso". E aí tô feliz lá meditando de manhã sentadinha, conectando com as minhas célulazinhas, conectando com esse catarro maravilhoso, pedindo para ele sair de mim que não interessa. E neste momento vem essa mensagem justamente disso, porque essa questão também, Ju, desse despertar, eu sei que a gente já conversou um pouco disso, tem muito a ver com a nossa intenção, né. Eu acho que esse processo de despertar pode ser A, B, C, D, E, dependendo de qual a intenção que você joga para esse processo de despertar, né. É uma coisa também que eu tô aprendendo, isso aqui é uma outra coisa que você falou que você reclamava muito durante o seu processo, nossa, eu sou a maior reclamadeira do mundo. Eu reclamo muito, eu choro. Meu marido fala pra mim que eu falo: "Mé", porque tudo eu reclamo. E aí é uma outra coisa que eu também tô aprendendo, porque toda vez que eu reclamo de alguma coisa do meu processo de despertar, passa 2, 3 meses ou um ano, eu olho pra trás e falo: "Nossa, aquilo era tão importante, aquilo que eu reclamei tanto, aquele perrengue cósmico que eu passei lá atrás, ano passado, que eu achava o ó". Hoje em dia eu entendo que era um passo que eu precisava passar para chegar aqui, para chegar lá. Então eu tô aprendendo um pouquinho a brigar menos com eles, a reclamar menos, a tentar controlar menos, porque eu acho que isso faz o processo todo um pouquinho mais simples, mas também quando a gente tá, né, igual um burro empacado, gritando, xingando, brigando e resistindo, obviamente que as coisas vão ser mais difíceis. Não necessariamente é fácil, né, eu tô falando aqui me achando, mas eu resisto todo santo dia, mas pelo menos eu tenho a consciência da resistência e tô tentando trabalhar, que eu acho que já é meio caminho andado, né, Ju? Gente, vocês querem ter uma ideia de como a sua mente sempre vai te levar para o familiar? Durante o primeiro ano inteiro que eu retornei para o Brasil, sabe quantas vezes eu fui para a internet procurar emprego na aviação no Oriente Médio? Algumas. Cheguei a mandar currículo, inclusive, cheguei a mandar e-mail para Emirates pedindo para voltar para trabalhar com eles, isso que eu pedi demissão.
tá? Fui eu que pedi demissão. Então, assim, olha como que a mente ela é safada. E isso vai acontecer em todos os aspectos da sua vida. Eu vou dar um outro exemplo. Se você tem uma dieta só de porcaria, pizza, hambúrguer, só comida processada, por mais que aquilo seja um veneno para o seu corpo, é o que a sua mente conhece. E por mais que você queira mudar e se tornar mais saudável e melhorar os seus hábitos, a sua mente ela vai constantemente pedir pelo hambúrguer, pedir pela pizza, pedir pelo que ela conhece, até ela se familiarizar com o novo. Então, esses processos são lentos, eles são lentos, vocês precisam ter muita paciência. É normal você, literalmente, é 2 passos para frente, 3 para trás, 5 para frente, 2 para trás, sabe? Mas a jornada não é uma constante que sobe, a jornada ela sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Só que daí dali um ano que você olha para trás e fala: "Ah, consegui progredir". Não é dali um mês, entende? Então, muita paciência nessas horas, é muito importante vocês entenderem como que a mente funciona nesse sentido, como ela sempre vai te arrastar, resistência vai estar lá, volta para o velho vai estar lá, é o tempo inteiro, sabe, nessa persistência. É que nem eu digo que eu copio isso do Alex Ferrari lá do Next Level Soul, 20 anos sendo programados e o resto da vida para desprogramar, tá. Então assim, jornadas pode esperar aí, pra vocês terem uma ideia, para eu mudar meus hábitos alimentares foram 5 anos, para eu sair de uma dieta completamente de porcaria, no meu lixo, na minha casa não tinha um talo de maçã, tá, em 2014, mais ou menos, que foi quando eu comecei a mudar. Não tinha nada orgânico, eu nunca comprei uma verdura na vida, tudo que eu comprava era congelado, processado e num pacote. Para eu sair dessa dieta para um estilo de vida saudável, fazendo exercício, comendo uma alimentação mais natural, foram 4 anos. Frustração? Frustração é meu sobrenome, porque você pode ter certeza que, assim, se tem o sentimento que eu mais me identifico na vida, justamente por causa de todas essas transformações, é justamente frustração. Porque literalmente é você por exemplo, eu me comprometi, eu vou fazer uma dieta paleo, passava um mês na dieta paleo, ficava frustrada, não dava os resultados que eu queria. Aí, no próximo mês, estava contando todas as calorias, colocando no MyFitnessPal e tentando controlar a caloria que eu gasto com caloria. Aí você vê que também não é bem assim como você achava e tá, mas você vai aprendendo cada coisinha, sabe. Então é frustrante, é extremamente frustrante mesmo, mas é inevitável. Tem que ter comprometimento e disciplina. Então, a minha dica para vocês terem esse comprometimento e disciplina, cria uma imagem muito positiva e uma muito negativa das coisas que vocês querem, o que vocês mais querem, o que vocês menos querem. Então, por exemplo, eu usei isso aqui com as mídias sociais. O que que eu mais quero? Eu quero trabalhar com o que eu amo fazer, eu quero ajudar as pessoas de coração, eu quero me conectar e ter essa tribo maravilhosa que eu estou começando a conhecer agora. Eu quero isso. Eu me vejo brilhando nisso. O que que eu menos quero? Voltar para o emprego corporativo, escravidão, aquilo lá para mim eu falo: "Vai me dar câncer em 2 anos, porque eu vou odiar viver assim de novo", certo? Aí, quando a disciplina falta, a motivação, a resistência, o que quer que seja, chuta, entra e fala: "Não quero fazer", que dá aquelas empacada bonita, que eu também dou, até hoje, até hoje, eu trago essas imagens na minha mente. E fala assim: "Qual delas você quer? É isso daqui que você quer? É trabalhar com o que você gosta? Então você vai ter que fazer. Se você não fizer, nada vai mudar. Para você chegar aqui, você tem que ter esses pequenos passos diários para você conseguir chegar lá. Pode até não ter um plano de ação, que é o que a gente falou de manifestação e criação divina, mas pelo menos um comprometimento diário de alguma coisa, semanal de alguma coisa, que seja viável para você dentro do que você pode, das suas condições, dentro das ferramentas que você tem disponível. Alguma coisinha. É aquilo ali que é o fio da meada. Depois você vai melhorando, vai retocando e tal. Ou você traz a outra imagem, que seria do emprego mundo corporativo, tendo que usar aquelas máscaras, conviver, né, não é para mim, gente, ainda bem que eu sobrevivi na aviação, que a aviação é assim, troca de colega todos os dias, porque se eu tivesse que conviver com as mesmas pessoas todo santo dia num ambiente fechado, eu juro que não ia dar certo, porque eu não consigo fingir, eu não consigo usar máscara, então não ia dar certo. Então eu trago aquela imagem do mundo corporativo e falo assim: "Você tem uma escolha.
Ou você faz um comprometimento pequenininho para chegar aqui onde você quer, ou você não se compromete, não faz nada e adivinha, nada vai mudar, você vai ter que voltar aqui. É um diálogo que eu tenho constantemente comigo mesma, até hoje, por mais que eu estou começando a me divertir com as minhas mídias, conhecer vocês, e isso está sendo super legal para mim, tem dia que eu falo: "Ai, gravar vídeo de novo, maior tempo, maior coisa, não quero fazer", mas se você não fizer, você não vai mudar. A minha voz já vai no piloto automático. Você não quer fazer, não faça, mas daí você vai parar de caminhar na direção que você está indo. Então é a dica que eu dou, gente, e a jornada é assim. E escute isso de uma pessoa que mudou muitos aspectos. Como eu disse, aos 20 eu era uma pessoa muito disfuncional em muitos aspectos e eu fui, por anos, me alinhando com quem eu tô sendo hoje. Então eu conheço o processo de cor e salteado, porque eu ia trabalhando um por um. Alimentação, depois exercício físico, depois relacionamentos, amizades, depois como lidar com a família, agora estou lidando com o profissional. Então eu vejo que o processo ele é igual, você pode trabalhar em várias áreas diferentes, mas ele é igualzinho. E essa mensagem que você tá me dando, eu estava aqui suspirando, porque eu já escutei essas coisas que você falou tantas vezes, dos meus guias, de tantos lugares, essas coisas, o que você falou, comprometimento, disciplina e a fé no processo. Foco e a fé no processo, trust the process, né, confia no processo e vai. Essa eu acho que para mim é aquela coisa de confio e não confio ao mesmo tempo. Mas eu gostei disso que você me falou, Ju, dessas fases, porque eu tô passando por isso. Engraçado, você falando isso, o meu processo todo começou com essa questão de eu querer ser a melhor versão de mim mesma, e foi aí o despertar veio depois. Né, eu comecei observando os comportamentos, os hábitos ruins que eu tinha, os hábitos alimentares ruins que eu tinha e como aquilo estava impactando na minha saúde, né, com dores articulares, com questões gastrointestinais. Eu estava tendo vários sintomas e todos eles eu sabia que estavam relacionados aos meus hábitos de vida. Eram coisas simples de resolver, contanto que eu tivesse a força de vontade, a predisposição e a disciplina de fazer. E ando fazendo, né, uma coisa que já tá aí, já tem desde o meu processo de despertar, já tem uns 2 anos que eu tô trabalhando nessa questão da dieta, e agora esse ano agora, na verdade fazem um pouquinho mais, do meio do ano passado para cá também tô trabalhando muito nessa tecla do exercício físico, que é uma outra fase que eu passei, e também agora tô nessa questão da luta com os relacionamentos para mim foi mais fácil, eu acho que é uma coisa que eu querendo ou não, eu sempre tive muito essa questão dos relacionamentos interpessoais, de ser muito para mim é muito simples analisar se a pessoa está agregando na minha vida ou não, né. Quando as pessoas realmente quando eu sinto que não estão agregando, que não está realmente batendo ali com os meus valores, os meus princípios, para mim não é tão difícil eu me mover daquela situação para uma situação menos ruim. Então essa pelo menos eu sempre tive um pouco mais de facilidade, e agora o profissional que eu tô começando agora, eu não vou nem abrir essa portinha que nós estamos terminando esse episódio, e eu já falei algumas vezes aqui da minha jornada profissional que eu vou e volto, e tô numa loucura agora, tô nesse furacão profissional. Eu tô passando pelo que a Ju passou há muito tempo atrás, esse é o meu momento agora, né, desses saltos dentro da minha profissão, do que é para eu fazer. Mas uma coisa que a Ju falou que me agradou muito e que acalentou meu coração foi essa noção de que os lugares que você tem a maior resistência provavelmente são os lugares que você vai, a sua voz vai ter mais peso, ou que é aquilo que é mais importante dentro da tua jornada, dentro da tua caminhada. Porque eu pensava justamente o contrário, sabe, Ju? Era uma coisa que eu olhava para minha jornada e pensava, poxa, será que eu estou resistindo porque esse é o caminho errado de novo? Né, será que eu entendi os sinais de uma maneira errada? Será que essa resistência está vindo de uma questão de que não é isso que era para fazer? E aí eu entro nessa analysis paralysis, na paralisia completa da análise, que você começa a rebobinar as coisas na sua cabeça de uma maneira obsessiva, né? E você vai, e entra naquela cadeira de balanço que você chacoalha para frente, para trás e não sai do lugar. E isso que você me falou, acho que de todas as coisas maravilhosas que você falou no nosso episódio de hoje, que me ajudou muito no ponto de vista de quem já passou um pouco há mais tempo por isso, eu acho que uma das coisas que mais, assim, acalentou meu coração foi essa questão de: "Olha ali, a resistência tá vindo, é natural, todo mundo que tá passando pelo despertar passa por isso, mas pode ter certeza que os lugares que a gente tem um pouco mais de resistência são aqueles que você mais precisa trabalhar, são aqueles que estão gritando pela tua atenção, são aqueles que estão gritando para você trabalhar naquela resistência, porque, né, a recompensa vai ser muito melhor".
Então, acho que isso talvez me ajude a quebrar um pouquinho dessa inércia. E é isso, Ju, estamos chegando no finalzinho do episódio. Esse episódio foi maravilhoso, muito, me ajudou muito. Olha, não vou nem comentar. Esse vai ser um daqueles que eu vou assistir de novo depois. A intenção é sempre ajudar e outra, eu não passei tanto tempo atrás por isso não, gente, foi agora, tá? Eu dei um salto de fé com a pandemia e esse episódio que eu aprendi essa questão da resistência, eu vou buscar ele, fazer o meu melhor para encontrar, para deixar aqui na descrição do vídeo, é da professora Lúcia Helena Galvão, porque eu tinha essa mentalidade também, se não tá fluindo, aliás, era isso que eu brigava com os meus guias, tá? A briga era essa, que eu falava assim, vocês mandaram eu voltar pro Brasil, só que não tá fluindo, se não tá fluindo é porque não tá alinhado. Era a minha discussão com eles, que eu passei 2 anos brigando. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu consigo entender por que que não fluiu. Eu pego meus primeiros vídeos do YouTube, primeiro eu estava gritando, estressadíssima, porque eu morava literalmente do lado do terminal central de ônibus da cidade. Então, obviamente que o vídeo, assim, eu não consigo assistir 8 minutos, por mais maravilhoso que seja o conteúdo dentro daquele vídeo, não é a mesma coisa de um diálogo mais orgânico, de uma pessoa que está envolvida no que ela está falando, é uma pessoa que está literalmente vomitando texto. Então então tudo bem, mas eu tive que fazer 50 vídeos daquele jeito para me desenvolver. E eu vou deixar eles nas minhas mídias, que eu quero que fique de exemplo para todo mundo, que não é porque está alinhado com você que você vai começar com tudo. Né. Sempre vai ter as tuas limitações, vai ter a tuas questões, vai ter as suas dificuldades, se colocar na câmera, se colocar na internet ou qualquer área que vocês estejam, sempre haverão dificuldades e vocês vão ter que trabalhar as limitações, o que que é que está te impedindo de ser quem você quer ser. É muito importante isso, assim, entenda que essa troca de personagem é muito de: "Ok, esse personagem aqui eu fui no piloto automático", e quando você começa a despertar, você começa a questionar: "Quem eu quero ser? Quem eu vim aqui para ser?". Aí a vida fica divertida, porque quando você consegue ser o personagem que você veio aqui para ser, e eu não tô lá 100% para falar disso com autonomia total, eu estou no caminho, mas quando a sua vida tá alinhada no sentido de você trabalhar com o que você gosta, tá em relacionamentos saudáveis, amizades a vida pode ser maravilhosa, entende? Isso é uma outra coisa que as pessoas falam muito: "Ah, a Terra é um planeta prisão, eu quero sair daqui, eu só quero que seja minha última reencarnação aqui". Você já parou para pensar que a vida aqui pode ser muito divertida e muito maravilhosa? Que realmente, todos os tipos de experiências, das mais difíceis às mais fáceis, estão disponíveis para você aqui, e é você que está optando como que você vai viver essas experiências? Aí vem a questão de sair do piloto automático, sair do sistema que te moldou, para começar a buscar a viver a vida nos seus termos, né, do jeito que você quer. E realmente tem experiências fantásticas que pode acontecer de troca, de comunidade, de, sei lá, até na natureza, de viagem, de abundância, quando você consegue fazer esse alinhamento, trabalhar com crenças limitantes, gente, principalmente as crenças não mereço, não sou digno, não sou bom o suficiente. Isso vai te amarrar para trás. A do merecimento é uma das piores crenças que existe. Eu tenho que fazer para merecer. Você é centelha divina, tem mesmo. É claro que você tem que fazer acontecer, não vai vir de graça, entendeu? Óbvio que você tem que fazer acontecer. E isso vem com comprometimento e disciplina. Mas não é que eu tenho que ser uma pessoa boa para merecer. Você já é luz, você já é centelha divina. Você só tem que tirar tudo do caminho que te deixa desalinhado com isso para entrar na sua vibração divina. Daí sim, abundância, prosperidade, as coisas fluem. Eu tô nesse caminho, não tô lá ainda, tá? Tô sendo bem clara, as coisas estão começando a dar certo na minha vida, e eu vejo isso por estar conhecendo vocês melhor, entende? Por conseguir agora, eu realmente estou encontrando minha comunidade, estou fazendo lives, convites, podcast aqui com a Lê, que está co-criando isso comigo, outras pessoas me chamando para fazer episódios também, conversar. Então essas conexões estão começando a acontecer e está sendo fantástico. Embora eu ainda não tô com abundância financeira, por exemplo, como eu gostaria de estar, mas eu sei que eu vou chegar lá, mas isso já está sendo super satisfatório, as sessões que eu faço, as pessoas que eu ajudo. Então isso realmente, e eu vou te falar, escute isso de uma pessoa que teve depressão por muitos anos, de uma pessoa que não queria viver, escute isso. Vale a pena viver e a vida aqui pode ser muito bonita sim, tá? Você só precisa
se livrar realmente de todas as amarras que foram colocadas em você, começar a trazer a consciência tudo isso, é esse o trabalho de expansão de consciência. Começar a sair do piloto automático e trazer a consciência, quem eu sou, por que que eu sou assim, por que que eu me sinto dessa maneira, por que que eu penso dessa maneira, por que que tal aspecto da minha vida está sendo difícil. Faça as perguntas certas. Devagar, você vai desfazendo os nós, começando a ficar mais alinhado e a vida começa a fluir melhor. Eu passei por esse trabalho por 15 anos, posso te garantir que é possível, vale a pena e, assim, comparado 10, 15 anos de trabalho e poder ter uma vida mais tranquila, feliz depois, é muito melhor do que viver no piloto automático até o final dos seus dias, não acha? Eu tô com essa esperança, Ju. É essa esse é a luz no fim do túnel, esse é o foco, esse é, né, é o que me tira dos momentos de vale do processo, é o que me tira desse momento, né, da noite escura da alma, né, desses momentos de morte do ego, esses momentos de tristeza, depressão e luto. Essa é a terra prometida, o Xangri-Lá, a Passarga da Amazônia, sei lá onde é que eu vou chegar, nossa, mas eu sei que tem algum lugar aí que eu vou chegar e que pelas conversas que eu escuto de pessoas que já passaram por isso na minha frente, é um lugar muito bacana, né. Não só a Ju me fala muito, mas obviamente eu consumo outros tipos de conteúdos, livros da Dolores, né, outros conteúdos, outras pessoas falando de espiritualidade, e a mensagem é sempre essa: "Olha, confia no processo, né, entenda que o processo não vem sozinho, vem com muito trabalho, disciplina, foco e fé, né, não nada vai cair de bandeja de paraquedas, você tem que ser um membro ativo do processo, você faz parte do processo e muita coisa é você que tem que fazer, obviamente as coisas não vão cair milagrosamente na tua vida, mas portas milagrosas se abrem, isso eu escuto sempre e eu já passei por algumas, né, de coisas que você nem imaginava, assim, ou até, né, você imaginava nos sonhos mais loucos da sua vida e de repente essa porta está se abrindo para você, fala: "Nossa", né, então, realmente é esse trust the process, confia no processo, que é o que eu tô me espelhando para não surtar no momentos nos momentos que eu surto, surtar um pouco menos. E eu acho que é essa a mensagem de hoje. Eu acho que a mensagem de hoje é essa daí, sucks, né, é super legal, esse processo é legalzão, confia, confia e vai. Que vai dar tudo certo no final. Você vai quebrar um pouquinho a cabeça, vai bater cabeça aqui e ali um pouco, mas é um processo divertido. Eu falo isso sempre aqui, né, por mais que eu sou reclamona, reclamo, pessimista, reclamo, mas eu adoro. Eu tô reclamando, mas eu não trocaria por nada, e é uma coisa que eu tenho esses momentos, às vezes, de gratidão, de agradecer ao universo, aos meus guias, e eu agradeço pelos perrengues cósmicos, eu agradeço pela confusão, eu agradeço pelo processo, eu agradeço por todos os momentos malucos que eu passo, às vezes, em meditação, eu agradeço muito. Porque, sinceramente, hoje eu olho para trás e eu penso: "Se eu não tivesse passado por isso, que vida monótona". Eu acho que não é nem ruim, não é nada pejorativo, mas é monótono. Eu acho que é muito mais agitado. Quando você tá passando pelo despertar, a vida dá uma agitada de uma maneira interessante que eu tô adorando. E eu acho que é essa é a mensagem de hoje. Não, foi ótimo esse episódio. Uma mensagem final que eu vou deixar para vocês, seria: lembre-se, a jornada é mais importante, a jornada é sempre como quem você está se tornando a cada momento, e tudo bem mudar quem você está se tornando também. É que aqui na terceira dimensão é um pouquinho mais lento o processo, mas é sobre isso, é sobre experienciar, é sobre vivenciar, é sobre quem você pode ser, é sobre quem você quer ser. E é isso, essa tem que ser a luz que te guia nesse processo. Aliás, se nós somos centelhas divinas, nós justamente fomos se separamos da fonte da existência com essa intenção, experienciar quem eu posso ser. Então isso continua, não sei se acaba em algum momento da vida, estamos constantemente nos aprimorando e nos tornando, né. A questão é fazer isso com um pouquinho mais de consciência para fazer a jornada valer a pena e ficar mais divertida. Seria isso. Mas é isso, agradeço a Alê ter trazido esse tópico hoje, eu espero que ajude muitas pessoas que estão passando por isso. Eu sei o quanto é difícil, gente, eu passei por tudo isso, tudo que eu ensino eu vivi. Eu vivi na pele, algumas coisas vivo até hoje, né. Então, gratidão para quem acompanha, para quem assiste, agradeço a Lê também, beijo para todo mundo e até semana que vem.
Muito obrigada, Ju, por acalentar uma alma tá tumultuada hoje. Me ajudou muito, com certeza. Muito obrigada por todo mundo. Me desculpa pela voz anasalada. Se Deus quiser, semana que vem vai estar um pouco melhor. E muito obrigada, Ju. Tchauzinho, até semana que vem.